Muito boa noite. Hoje nós estamos aqui em mais uma live Recado do Coração de Deus. E hoje a gente vai estar aqui com a participação do meu pai, o pastor João Trindade, lá da cidade de Carazinho, né? Hoje, meu companheiro, meu esposo não está aqui comigo, está trabalhando, né? Ele trabalha na manutenção aqui do shopping da nossa cidade e hoje ele está de serviço, de plantão. Mas a gente vai fazer a live sim, né? E eu convidei então o meu pai, o pastor João Trindade, lá da cidade de Carazinho, para estar aqui participando com a gente da nossa live, né? Só vou esperar um pouquinho ele entrar aí, né, para a gente poder estar dando início aqui a nossa live Recado do Coração de Deus. Você que tem participado, você que tem acompanhado aqui durante esses sábados, né? Na semana passada a gente pegou uma virose, todo mundo aqui em casa. Começou com a Nenê, depois foi para minha filha do meio, depois o meu esposo, depois eu e por último a filha mais velha. Todo mundo pegou, então a gente não pôde fazer aí a nossa live. Deixa eu só ver aqui que tem uma luz aqui. Ah, deixa eu ver aqui, não. Achei que era aqui em cima que mandava o convite, mas não é. Então, se o pai já entrou aí, ele vai vir aqui, ó, em adicionar comentário e ele vai pedir para participar da live nessa parte, pai. Ali o senhor pode mandar para mim o convite aqui, ó. Aqui, agora eu vou aceitar. Tirando para você o recado do coração de Deus, né? A gente vai estar aqui orando, trazendo uma palavra especial para você que está aí acompanhando. Então, aí, ó, boa noite, né? O pai está entrando aí, o pastor João, lá da cidade de Carazinho, né? Boa noite, pai. Já tá ao vivo aí. Só abaixar um pouquinho, acho, o seu telefone para pegar melhor o senhor, né? Isso, assim, agora ficou bom, né? É Só isso tava aí. aparecendo a careca, né? Daí não dá, né? Só tava aparecendo a parte de cima, né? Boa Boa noite, noite, tudo bem? seja Graças a bem-vindo. Deus. Amém. Estamos aí, né, para participar nessa noite, dessa live abençoada, para abençoar todo o povo que está chegando. E eu quero convidar você que está chegando aí nesse momento, envie um convite para os seus amigos, né? Porque eu tenho certeza que nessa noite Deus vai falar muito forte ao teu coração. Queremos que você seja abençoado e também as pessoas que você ama. Nós devemos entregar aquilo que Deus nos deu, né? Se Deus nos deu, nós temos que dar para alguém também. Então você tem essa oportunidade aí de estar compartilhando com seus amigos a sua rede social aí, manda, né, aquele convitezinho lá, porque com certeza vai ser muito forte. E o pastor Cristiano hoje, como tu estava falando, não está hoje presente, mas está lá no trabalho, né? E com certeza É, Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. amém. Muitas pessoas já enviaram para a gente aqui o nome, né? Para daqui a pouquinho a gente estar tirando aqui a promessa, o recado do coração de Deus. A Raquel que colocou agora aí, já anotei, né? E nós queremos aqui compartilhar com você que está assistindo, você que vai assistir depois, talvez vai ficar gravado, né? Vai lá para o nosso canal no YouTube, para que você também seja edificado. Nós passamos aí no início dessa semana com a notícia de que o nosso canal no YouTube está sendo encerrado e que vai sair todos os vídeos do ar, né? Recebemos aí essa triste notícia. Então, o que a gente fez? A gente criou um novo canal no YouTube, o link está na bio aqui do Instagram, para quem quiser se inscrever, né? Só que agora de noite eu recebi um e-mail. Talvez o YouTube voltou atrás, então a gente está bem contente aí. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? A gente entrou aí, né, com um pedido para ele rever que a gente não está fazendo nada errado, está tudo certinho lá. E pelo jeito, Deus entrou, né, no meio dessa situação e a coisa vai ser revertida. Então, nós vamos poder continuar com o nosso
antigo canal. Vamos aguardar, né? Mas enquanto isso, nós queremos aqui continuar compartilhando a palavra de Deus. E hoje, então, eu convidei meu pai, que tem a igreja lá em Carazinho. Qual o endereço, pai, da igreja em Carazinho? O nosso endereço em Carazinho é aqui bem fácil de achar a nossa igreja, né? Nós temos aqui na rua Eduardo Greff, 65, entre a divisa do centro e do bairro Princesa. Nós ficamos praticamente do lado, quase pertencendo ao centro, né? E aí do outro lado já é o bairro Princesa. E é bem fácil achar aqui a nossa igreja, né? E tem um ponto de referência muito conhecido na cidade, que é o CTG Unidos da Tradição, né? Então esse CTG é o ponto de referência e nós praticamente estamos quase no mesmo terreno, só divide a cerca ali. Nós estamos na rua Eduardo Greff e o CTG na outra rua lateral. Então, você é o nosso convidado. E nesse domingo teremos culto às 7 horas da noite, como também toda sexta-feira às 7h30 da noite. Então, você que mora aqui em Carazinho, com certeza, você é o nosso convidado todo especial para receber a bênção de Deus na sua vida e na sua família, né? É isso aí. E nas terças-feiras tem também a oração das mulheres, né? Exatamente. Na terça-feira tem um grupo de irmãs aqui muito abençoada que elas têm o seu encontro da oração aqui, as guerreiras de oração. Então, é muito bom, é muito importante a gente fazer o que a igreja primitiva fazia, né? Orar sem cessar. Então, a oração move a mão de Deus ao nosso favor. E essa pessoa que gosta de orar, é 1 hora de oração, das 7 da noite às 8 horas da noite, tem esse propósito de oração das irmãs aqui. Amém. Então agora nós vamos compartilhar, né, a palavra de Deus. O Pai vai trazer uma palavra aí abençoada para você que está aqui acompanhando, para você que vai assistir depois pelo YouTube, né? Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. E depois a gente vai estar aqui fazendo a oração, né, orando pelo copo com água e também tirando a promessa. Se você quer um recado do coração de Deus, pode deixar o seu nome nos comentários. A gente vai anotar e no finalzinho a gente vai tirar uma promessa para você. Então, pai, fique à vontade aqui no nosso canal, né? E traga para nós aí essa palavra que Deus já colocou no seu coração. Muito bem. Então, eu gostaria que você que está neste momento nos assistindo, que você abrisse o seu coração. Porque essa palavra que Deus vai se revelar nessa noite é para você, é para mim, e a palavra de Deus se renova a cada manhã. Então, é uma história, né, que a Bíblia conta de Josué. Talvez você já até viu o filme de Josué, né? E nós aqui na igreja, nós estamos vivendo esse propósito da palavra de Deus. Josué, ele foi aquele sucessor de Moisés, e a gente analisando toda a história de Josué, ele foi um discípulo de Moisés, né? Josué foi menino já, ele andava, né, nos caminhos de Moisés. E é tão importante a gente aprender, né, andar no caminho de Deus. E a Bíblia nos diz lá em Provérbios que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, não vai se desviar dele. Então, Josué foi um menino que andou no deserto com Moisés, né? Quando Moisés ele tira o povo do Egito, Moisés era um menino ainda, era uma criança, né? E Josué viu, então, tantos milagres, tanto sobrenatural acontecer naquela trajetória em que ele caminhou com Moisés. O Josué, ele viu Moisés subir ao monte, ele viu o monte tremer. A Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte para que a lei fosse escrita, né? Josué viu aquele monte fumegar, viu o monte tremer. Josué viu, por exemplo, Deus dar as cordonizes. Josué viu, por exemplo, Deus abrir o Mar Vermelho. Josué viu, por exemplo, a água sair da rocha, né?
o pão descer do céu. Então, Josué viu, por exemplo, as crianças, elas caminhavam, a roupa crescia, no pé delas sandálias cresciam. Então, Josué, ele foi bem preparado, e aí chegou o momento de Moisés morrer. E aí, então, no livro de Josué, no capítulo 1, nos diz assim, no texto da palavra, diz: Deus fala a Josué e anima-o. Então, eu queria trazer para você, em vez de Josué, eu queria trazer você nessa noite, a realidade. Deus está te chamando hoje, Deus está falando com você e Deus está te animando. Amém? Então, por que que Josué precisava ser animado? Por quê? Por que que Deus disse para Josué: anima, Josué? Você tem que se animar. Porque se nós não tiver bom ânimo, se nós não tiver um ânimo positivo para enfrentar as lutas, enfrentar os problemas, com certeza nós vamos desistir na metade do caminho. E veja o que diz a palavra: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como eu prometi a Moisés. Então veja você, meu irmão e minha irmã, que está nos assistindo neste momento, veja a revelação dessa palavra. Veja a revelação de Deus para mim e para você nessa noite. Por exemplo, Deus, ele fala com Josué e anima Josué. Então Deus está falando comigo, com você, e está nos animando, certo? E a Bíblia está dizendo aqui que Deus disse para Josué: o meu servo Moisés é morto, Josué. Tu tem que se dispor. Então talvez você está vivendo algo na sua vida que já morreu. É um passado, é um casamento infeliz, é um negócio que não deu certo, é algo que aconteceu na sua vida que você está frustrado, desanimado, que você está decepcionado. Então Deus está dizendo assim: ô fulano, ô João, ô Maria, ou José, seja qual for o seu nome, Deus está dizendo assim para você: o teu passado morreu. Agora você tem que se animar e você tem que prosseguir. Você tem que continuar. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Deus diz para Josué, né, dispõe-te e passe esse Jordão. O Jordão, na Bíblia, era um inimigo para o povo de Deus passar. Era um inimigo. Qual é o seu Jordão? Qual é o seu inimigo que você está enfrentando? O seu Jordão talvez seja uma doença, seja uma enfermidade, um câncer, talvez um diagnóstico que o médico diz que não tem cura. Talvez é o marido que foi embora de casa, trocou você por outra, né? Talvez é a falência financeira, seja um problema que for. É o Jordão que você está enfrentando. É a dificuldade que você está enfrentando. Então você tem que passar o Jordão, você tem que passar. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus prometeu dar a terra, não só para Josué, mas dar também para os filhos de Israel. Então eu quero dizer para você que está assistindo nessa noite essa live, que Deus, ele quer dar a bênção para você e para sua família. Deus não quer abençoar somente você. Ele quer abençoar você, a sua casa, o seu lar, a sua família, o seu casamento. Deus quer que você se disponha e que você passe o Jordão que você está enfrentando. Se você está enfrentando o Jordão, você só tem uma decisão a tomar, é querer passar. E veja o que diz a palavra no versículo, veja só, no versículo 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Então veja você que Deus está dizendo para Josué, ninguém vai poder te resistir. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã que está assistindo agora, você amigo, amiga que está assistindo agora. Talvez você é aquela pessoa que você, muitas vezes, você enfrenta um problema, enfrenta uma dificuldade,
e você acha que você não vai vencer, que você não vai conseguir sair dessa situação. Mas Deus está dizendo, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. O que Deus está dizendo? Que ele vai ser comigo, vai ser com você, vai ser com a sua família. E assim como ele disse que ninguém vai poder te resistir, Jesus ele disse algo que nós precisamos aprender. Os nossos inimigos, nós devemos orar por eles, orar pelos nossos inimigos. Você não tem que ter inimigos, pessoas como inimigas. Você tem um inimigo que é Satanás. Satanás está por trás do teu problema. Então, a sua luta, como diz Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra as forças espirituais do mal, contra potestades, dominadores, contra os espíritos que atuam nas regiões celestiais. Então, a nossa luta não é contra pessoas, não é contra o marido, contra talvez a amante do marido, não é contra o filho que está nas drogas, não é contra aquele problema pessoal, mas sim contra o problema espiritual. Então, Deus está dizendo para Josué, ninguém vai poder te resistir. O que Jesus disse? Aquele que é de Deus, o maligno não toca. Não é verdade? Jesus disse assim, aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores fará. Então, se você hoje está crendo em Jesus, você está confiando em Jesus, ele está dizendo que ninguém vai poder te resistir. Veja só, todos os dias da sua vida. Veja só, Moisés viveu 110 anos. Josué viveu 110 anos também. Moisés viveu 120 e Josué viveu 110 anos. Então, a promessa que Deus tem para mim e para você não é só por um breve tempo. Não. Aqui está dizendo que é todos os dias da sua vida. Se é todos os dias da sua vida, e algo mais importante ainda você deve entender e crer e acreditar, que você pode viver aqui nessa terra o tempo que Deus determinar que você viva aqui. E ainda você vai ter uma vida eterna, você vai ver eternidade com Deus. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você sabe o que é isso, minha irmã? Você viveu um tempo aqui na terra, ninguém vai poder te resistir. A Bíblia está dizendo que Deus disse para Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, Josué. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você, Deus é contigo. Você, minha irmã, Deus é contigo. Deus não te abandonou, Deus não te deixou. Às vezes você pensa, eu acho que Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim, Deus, eu acho que não me ouve mais. Não, para com isso. Isso sabe o que é? É Satanás colocando essa dúvida no seu coração para você desistir de lutar. Você não está só, você não está abandonado, você não foi desprezado, porque Deus disse que ele ia ser com Josué. Aí Deus pede algo para Josué. Deus diz para Josué assim, ó, ser forte e corajoso. Veja só, ser forte e corajoso. Deus estava preparando Josué para algo que ele precisava ser forte e corajoso. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ser forte e corajoso. Tem que ter coragem, tem que ter força, tem que ter ânimo. Não, eu vou lutar, eu vou vencer, não vou desistir, não vou fracassar, eu não vou acabar sendo um derrotado. Não, eu vou vencer, porque Deus está dizendo, tem que ser forte, tem que ser corajoso. E veja que Deus diz, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar aos seus pais. Existia uma promessa de Deus para Josué e toda a família dele, para os pais dele. A promessa de Deus é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Nós temos um texto da Bíblia aqui em Josué mesmo, que certa vez Josué chegou a reunir o povo, e Josué perguntou para o povo, vocês têm que decidir se vocês vão seguir o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ou vão seguir os deuses estranhos. E Josué disse, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você, meu irmão, você, minha irmã, tem que decidir, eu vou servir a Deus, eu vou servir o Senhor Jesus, eu vou crer, não vou desanimar, não vou desistir. Se a minha família está com problemas, se eu estou enfrentando dificuldades na minha vida, eu creio que eu vou passar por isso. E você não vai passar sozinho, você vai passar com Deus te ajudando. Então veja o que ele diz mais aqui, ó. Deus ele diz assim, ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado
de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Deus tem uma promessa para que você seja bem-sucedido. E essa promessa que Deus tem é que você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, que você não tem a sua ideia, na sua ideia, assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer desse jeito, eu não vou fazer o que Deus está mandando, não, eu vou fazer da minha maneira. Não, Deus falou, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Isso é você, por exemplo, que acha que você pode viver a sua vida do jeito que você acha que está certo. Mas você tem que primeiro saber o que a Bíblia diz. O que a palavra de Deus fala? Então veja que ele diz aqui, se ele andar, obedecer a sua palavra, ele vai ser bem sucedido onde for. Ele diz aqui que onde ele andar, você quer ser uma pessoa que a bênção corra atrás de você, que você não precisa correr atrás da bênção, porque hoje, Patrícia, o que a gente vê, até a gente vê em alguns ministérios, né? Prometendo muitas coisas para as pessoas, né? As pessoas buscando materialismo, buscando riqueza, buscando muitas coisas, certo? Mas ela não quer obedecer a Deus. Então nós temos que obedecer. A palavra de Deus está dizendo assim, que se nós obedecer, nós vamos ser bem-sucedidos. Aonde você for, você vai ser abençoado. Deus prometeu na sua palavra que aonde nós pisar a planta do nosso pé, onde nós colocar nossas mãos, nós seríamos abençoados, desde que nós obedecemos a sua palavra. Então nós não podemos querer se desviar da palavra de Deus. Muitas pessoas às vezes pensam que elas vão vencer sozinhas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Às vezes tem pessoas que acham que virar crente, ela vai ter que carregar um dogma, uma filosofia, uma doutrina. Não. Você, conhecendo a palavra, você vai passar por aquele processo que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu já vou encerrar para te comentar. Já vou encerrar aqui para te comentar alguma coisa aí. Então ele diz assim, ó, não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito, então farás prosperar o teu caminho e será bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então veja você, minha irmã, meu irmão, existe uma promessa de Deus, existe uma promessa de Deus, mas essa promessa é para quem é forte, quem é uma pessoa temente ao Senhor. Você não pode temer o problema, você não pode temer a dificuldade, você não pode ficar assustado com a situação que você está vivendo, ou que o país está vivendo, ou que a questão financeira, né, o Brasil está enfrentando, a nação está passando. Não, você tem um Deus. Eu sempre digo para os irmãos da igreja que nós vivemos uma vida pautada na Constituição do céu, da Constituição da palavra de Deus. Se você pegar a Bíblia e analisar, você vai ver que Deus abençoou o povo em todas as situações, no deserto, né? Deus não deixou faltar água, Deus não deixou faltar pão. Deus sempre supriu a necessidade do povo de Deus. Então, por que eu vou ter medo? Por que eu vou temer? Por que eu vou me apavorar, me assustar? Se eu tenho um Deus que não me abandona, se eu tenho um Deus que cuida de mim, um Deus que me guarda, que me protege, um Deus que cuida da minha vida, da minha saúde, da minha casa, né? Então, eu só tenho que meditar. E às vezes as pessoas, infelizmente, Patrícia, hoje em dia as pessoas gostam muito de autoajuda, né? Mas elas não querem ajuda do alto, ajuda de Deus, ajuda da palavra. A gente vê muitas pessoas aí com boas intenções que querem levar as pessoas a ter uma vida abençoada de uma forma que ela vai aprender alguns métodos humanos, né? Não, está na palavra, é simples, a palavra de Deus é simples, né? Que nós temos que meditar, confiar, crer, acreditar. Veja que Deus ele falou para Josué uma coisa aqui,
que ele disse para Josué o seguinte, que ninguém ia poder resistir a ele todos os dias da vida dele. Não é verdade? Veja só, o nosso Deus, ele é um Deus que ele é um Deus do passado, do presente e do futuro. O nosso Deus, ele diz para Josué o seguinte, Josué, ser forte e corajoso, porque tu vai enfrentar muitas coisas na sua vida. E Deus está preparando Josué para aquilo que ele ia enfrentar. E se nós for analisar toda a história de Josué, ele obedeceu a Deus, as muralhas de Jericó caíram, na verdade, né? Josué venceu a guerra, a Josué orou, o sol parou, a lua parou, né? Então Josué foi um homem cheio de fé. Então você precisa ter essa fé no seu coração, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que crê em Deus, né? Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele vai abençoar. Às vezes a gente que é pastor e cuida de igreja, às vezes tem muitas pessoas que vêm à igreja decepcionadas, né? Pessoas vêm com a vida toda destruída e às vezes as pessoas não creem que Deus vai abençoar, porque elas não conseguem, vencer a dúvida, vencer a falta de fé. Mas Hebreus 11 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a Bíblia mesmo diz que foi pela fé que Josué deu as voltas em Jericó e as muralhas caíram. Então, meu irmão, minha irmã, guarde essa palavra no seu coração e com certeza você será muito abençoado. Não é verdade, Patrícia? É verdade, pai. E aqui, ouvindo, né, o que o senhor estava ministrando, o título, né, de Josué capítulo 1 é Deus anima Josué. Quer dizer, se Deus estava animando Josué, é porque Josué estava com medo. Se Deus estava, né, animando ele, é porque ele estava desanimado. E como o senhor bem falou, ele venceu guerras, ele orou, o sol parou, né? Tem até a musiquinha que a Manu aqui sempre canta, que é Vem com Josué lutar em Jericó. Ele lutou em Jericó, ele venceu, né? As muralhas caíram, mas tudo isso foi porque ele não desistiu, né? Tudo isso foi porque ele não parou. E essa pessoa que está nos assistindo, né? A gente recebe aí várias mensagens e muitas mensagens são essas. Eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou pensando em desistir. Por quê? Porque as pessoas elas olham para o problema, elas olham para a dificuldade, para a situação e esquecem muitas vezes de olhar para o Deus que está preparando para vencer essas batalhas, né? Josué, ele foi alguém que foi treinado, preparado, e o senhor, pai, pode até concordar comigo que o melhor campo de preparo do ser humano é em meio à batalha, né? É em meio à batalha que a gente é preparado. A gente não vai ser preparado quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo na nossa vida. Você, minha amiga que está aqui assistindo, as coisas, você não vai ser preparada para uma vida sentimental abençoada com tudo dando certo na sua vida. É quando as coisas começam a dar errado, é quando as coisas começam a não funcionar, é que você é preparado. Essa amiga aqui que escreveu para nós, recentemente tentei suicídio. Essa palavra é para você, minha querida. É com você que Deus está falando para você ser animada, né? Para você se reerguer no Senhor. Assim como Deus falou com Josué, nós falamos para você nessa noite. Eu estarei com você. O Senhor Deus fala, né? No versículo 5, assim como estive com Moisés, assim como Deus esteve com Moisés, assim como Deus esteve com Josué, Ele está dizendo para você que está aqui nos assistindo agora, eu estarei com você, eu não te deixarei, eu não te abandonarei. E o Senhor, Ele faz um pedido a Josué, seja forte, seja corajoso,
O dia mau, ele vem para todos nós, né, Pai? O dia da dificuldade, o dia da luta, ele vem. Mas o Senhor, ele pede que a gente seja forte. Ele pede que a gente seja corajoso. Por quê? Ele vai nos abandonar? Ah, vai lá ser forte e te vira, seja corajoso. Não, ele vai estar conosco. Ele promete isso, não te deixarei, nem te abandonarei. O Senhor, ele não te deixa. O Senhor, ele não te abandona. E talvez você pense assim, mas por que está tudo dando errado, então? Porque você precisa aprender em meio às dificuldades. Você vai aprender como você vai ultrapassar isso, vencer isso. E não pensa, porque Jesus, ele disse que nós teríamos problema, mas que ele estaria conosco, né? Ele falou que ele iria para o Pai, que ele não nos deixaria órfãos, né? Mas que a vida nossa não ia ser só vitória, só vitória. Não, a gente ia passar, sim, por dificuldades. A gente iria passar, sim, por momentos tristes. Mas o Senhor, ele anima Josué, como nós estamos aqui, né? Falando para você nessa madrugada. Seja forte. Você, amiga, que tentou suicídio, e tantas outras que nos mandaram mensagem, que estavam pensando em desistir, em acabar com tudo, Deus está falando para você. Seja forte, seja corajoso. Aqui no versículo 7, né, retomando o que o senhor leu, pai, o Senhor, ele diz assim, ó, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde você andar. Aqui eu acredito, pai, que é uma chave. É uma chave que Deus está liberando para Josué e que Deus libera para nós também. A gente quer ter essa força, a gente quer ser corajoso, a gente quer Deus conosco todos os dias. Então a gente tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E muitas vezes as coisas elas não fluem na nossa vida da maneira como deveria ser. Justamente porque a gente não toma posse dessa chave de meditar na palavra de Deus e de não se desviar. Qualquer vento que vem, tira muitas vezes do seu foco. Qualquer adversidade, qualquer luta que vem, tira você da presença de Deus. E aí, quando você era para estar chegando lá, né, no prêmio, naquilo que Deus preparou para você, por você se desviar para a direita ou para a esquerda, você acaba retrocedendo. E aí, o inimigo, a gente sabe, o inimigo da nossa alma, ele vem com tudo. Né? Ele viu que você fraquejou, ele viu que você desanimou, e aí ele vem com tudo. E aí ele trabalha como, muitas vezes? Na sua mente, dizendo que você não vai conseguir, dizendo que as coisas não vão dar certo. E daí, pai, essa pessoa muitas vezes pensa que a solução é acabar com tudo, né? É verdade, Patrícia. E também nos diz a palavra, assim, para essa amiga aí que está, colocou essa, que recentemente ela tentou suicídio, quer dizer para você o seguinte, Jesus, ele, quando veio ao mundo, ele veio com uma promessa, né? E ele seria chamado Emanuel, quer dizer, Deus conosco. E Jesus disse, eu não vos deixarei órfãos, eu estarei com vocês até a consumação do século. Então, nós temos que entender que Jesus não nos abandona. Agora, para essa amiga e para todas as pessoas que estão nos assistindo, que às vezes pensam em desistir, pensam em abandonar e largar tudo, lá em Efésios capítulo 6, Paulo ele nos dá uma orientação que nos diz o seguinte, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja o que Paulo está dizendo aqui. Deus falou para Josué, sede forte, Josué. Sede forte. Não temas,
eu vou estar contigo, eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Josué, medita na minha palavra, você vai prosperar, você vai ser uma pessoa abençoada. E aí Deus vem aqui em Efésios 6, capítulo 6, versículo 10, Paulo falando para a igreja de Éfeso o seguinte, ó, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O segredo é você se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra os cilados do diabo. Então veja que Paulo está nos dando uma orientação aqui, que nós vamos enfrentar o inimigo. Não pensa você que porque você está se entregando a Jesus, conhecendo a Jesus, se convertendo a Jesus, que não vai ter luta. Não. Jesus disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Então veja que Paulo está dizendo aqui que nós devemos nos revestir da armadura de Deus, né? Para poder ficar firmes contra os cilados do diabo. Então Satanás vai sempre armar ciladas. Sempre vai armar ciladas. E como tu falou, Patrícia, que ali Deus deu uma chave para Josué, né? Sobre o que Deus falou para Josué, é o que Jesus disse para Pedro, né? Eu vou te dar a chave do reino dos céus. O que tu ligar na terra será ligado no céu. O que tu desligar na terra será desligado no céu. Deus nos deu uma chave. Deus nos deu o poder de nós poder ligar e desligar. Deus nos deu esse poder de nós poder usar o nome de Jesus, mas nós precisamos o quê? Ser revestido, estar forte, né? Se revestir da armadura de Deus, fortalecendo o poder dele, né? E ele diz porque a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, existem inimigos que a gente não vê. Existem forças espirituais do mal que vão tentar contra nós, mas nós temos que ser forte. E aí ele diz aqui que depois de que nós devemos embraçar o escudo da fé, colocar o capacete da salvação, a espada do Espírito, e aí diz ainda, depois de nós ter vencido tudo, nós vamos permanecer na palavra. O problema do mundo que a gente vê hoje é que a pessoa às vezes enfrenta uma luta e desanima. Eu vou desistir, eu vou tirar minha vida, eu não quero mais viver, eu não aguento mais isso. Não, a Bíblia está dizendo aqui que nós devemos permanecer firme e inabaláveis. E depois de ter vencido tudo, nós vamos permanecer inabaláveis. Olha o que diz o versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal, como tu falou. O dia mal vem para todo mundo. A luta vem para todo mundo. A luta vem para qualquer pessoa. Mas a diferença é de que forma você está revestido, preparado, fortalecido. E aí ele diz, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você pode permanecer inabalável. Porque a luta vai vir sempre. Por que nós devemos permanecer inabalável? Porque sempre vai vir luta. Sempre vai vir uma notícia. Sempre vai vir um problema, uma dificuldade. A luta só vai acabar o dia que nós estivermos na glória com Jesus. Não é verdade, Patrícia? Lá sim. Lá nós vamos estar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Nós vamos estar no lugar onde Jesus foi preparar para nós. Mas enquanto nós viver aqui na terra, o tempo que nós viver, como Deus disse para Josué, todos os dias da sua vida eu vou estar contigo, Josué. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Eu vou estar contigo. Mas o segredo é o quê? Se fortalecer em Deus. No que a pessoa tem se fortalecido, talvez? Né? Se alimentado, talvez, com alimentos que o mundo tem oferecido. Alimentos estragados. Talvez ela foi até mesmo frustrada. A sua fé, muitas vezes, ela foi abalada, né? De repente, ela confiou em homens e ela deve confiar em Deus, não no homem, né? Porque a Bíblia mesmo diz, maldito é o homem que confia no homem. Nós devemos confiar no Senhor. E quando nós confiamos em Deus, nós vamos sempre permanecer inabalável. Pode vir a má notícia. Olha o caso de Jó, por exemplo, né? Jó era o homem para ser o homem mais triste da face da terra.
mas ele foi o homem que mais foi abençoado. Ele sofreu, ele padeceu, mas Deus abençoou Jó. No final, ainda Jó passou a ser mais abençoado ainda. Então, você, meu irmão e minha irmã, como você está ouvindo nessa noite essa palavra, né? Alguém colocou aqui algo muito interessante aqui, né? O problema é que quando estamos passando por lutas, não conseguimos ouvir e nem entender a palavra de Deus. É muito difícil, ainda mais quando buscamos a Deus e a situação piora por ter... como ter fé para isso? Oh, Deus falou aqui, minha amiga, Deus falou aqui, o que nós devemos nos fortalecer no Senhor, entendeu? Você tem que permanecer nele, se alimentar dele, né? Uma coisa que essa amiga colocou ali, muitas vezes acontece com muitas pessoas, que ela não entende o trabalhar de Deus. Porque às vezes, talvez eu vou falar algo aqui que pode ser que você possa até achar que não, né? Será que o que você está buscando de Deus é o que Deus quer para você ou é o que você quer para você? Entenda bem o que eu vou falar aqui. Porque às vezes a gente tem uma lista pronta, né, para Deus, né? Deus, eu quero assim. Deus, eu quero que o Senhor faça desse jeito. Deus, eu quero tal coisa dessa forma. Eu quero assim, Deus. É assim que o Senhor tem que fazer. E não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com aquilo que é melhor para nós. Não é verdade, Patrícia? Não sou eu que determino o que eu quero de Deus. É Deus que vai determinar para mim aquilo que Ele quer o melhor para mim. E se você, às vezes, não está alcançando aquilo que você tanto quer, que você acha que Deus não está ouvindo, que você está sem fé, como que você vai conseguir isso, é porque talvez você não está entendendo o seguinte, ó. Deus sabe que aquilo que você quer não vai ser bom para você. Como diz a palavra, né? Jesus disse, vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai vos dará as melhores coisas do Espírito Santo. Então, às vezes, até a Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos. Talvez eu quero algo de Deus do meu jeito, e não estou conseguindo do meu jeito, porque eu já vou com a lista pronta. Né? Deus, eu quero assim, eu quero que o Senhor faça dessa forma. Se o Senhor não fizer dessa forma, eu não quero. E Deus não está dando, porque Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, aquele que pede, recebe. Se você pedir e não receber, porque você está pedindo mal, Deus não quer aquilo para você porque sabe que não vai ser bom para você. Não é verdade, Patrícia? A gente entende, né, através da palavra de Deus, e até voltando aqui a Josué, Deus, ele diz para ele assim, ó, o meu servo Moisés está morto, né? Ele fala que Moisés está morto e que assim como ele foi com Moisés, ele estaria com Josué. O que acontece? Josué, como o senhor falou no início, ele viu todos os milagres ali que aconteceram, né, durante os 40 anos no deserto, ele viu tudo o que aconteceu, o Mar Vermelho se abrir, e quando chegou a vez dele, ele teve medo, né? Como o senhor falou aí, os problemas eles só vão acabar na nossa vida quando a gente for para a glória. Mas quando a gente for para a glória, porque Deus nos chamou, não porque a gente provocou isso, né? Porque daí nós não vamos ter descanso. Se a gente cair no jogo do nosso inimigo de cometer algo contra a nossa vida, se a gente se deixar levar pelos pensamentos de que é melhor então morrer, e a gente provocar isso, a gente não vai ter o descanso. A gente vai ter o descanso quando o Senhor nos chamar. E como essa amiga colocou agora, que a situação piora, como ter fé para isso, trazendo à memória o que te dá esperança. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Se a gente ora e a coisa piora, a gente tem que ver se aquilo que a gente está pedindo é a vontade de Deus para nós ou é a nossa vontade, como o senhor falou, pai. Muitas vezes a gente esquece daquilo que o Senhor já fez na nossa vida, sabe? O Deus que te libertou, o Deus que te livrou, o Deus que te curou, o Deus que transformou tua família no passado,
ele é o mesmo que vai continuar agindo na tua vida. Só que durante esse processo, a pessoa pensa assim, ó, que Deus esqueceu dela, que Deus abandonou ela, que Deus mudou. E, na verdade, Deus não muda. A gente é que muda. Porque, como diz aquele hino, né, antigo, que diz assim, às vezes quero ser como criança, né? Te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas, às vezes, sou levado pela vontade de crescer. E aí a pessoa se torna independente de Deus. E daí o que acontece? Deus não mudou. Mas a maneira da pessoa se relacionar com Deus, a maneira da pessoa confiar em Deus mudou. Enquanto Deus está lá, de braços abertos, esperando por ela. Ela começa a se acusar pelos pecados, ela começa a entrar no jogo do inimigo que diz que ela não vai conseguir, ela começa a dar ouvidos àquilo que o inimigo fala, de que acabar com tudo é a solução, a pensar que orar não resolve, que orar faz as coisas piorar. Isso tudo é jogo do inimigo na sua mente. Enquanto você se tornar independente de Deus e querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, você impede Deus de agir na sua vida. É por isso, Pai, que eu acredito que Deus, ele fala para Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, porque a gente precisa estar com a palavra de Deus encucada na nossa mente. Porque daí, quando a gente está com a palavra de Deus ali na nossa mente, de dia, de noite, a gente não dá ouvido para o diabo. A gente não dá chance para o inimigo lançar nenhuma semente na nossa mente. Porque a gente medita na palavra de dia e de noite. Ah, Paty, mas eu não tenho tempo para ficar ouvindo a palavra de dia e de noite. Mas é o teu alimento. Assim como a gente tem tempo para tomar o café da manhã, depois fazer o lanche, ou fazer o almoço, e daí jantar, né? É o nosso alimento, é aquilo que nos fortalece, é o que nos nutre. E a palavra de Deus é o alimento da sua alma. Enquanto você viver sem ter tempo de se aprofundar, de conhecer, de buscar a palavra, o inimigo vai ter espaço na tua mente. E o inimigo, quando ele age na mente, a pessoa acha que é Deus, às vezes, falando com ela, que é o Espírito Santo, que é a vontade de Deus para ela, e não é nada disso. É tudo sugestão do inimigo. Então, eu creio assim, ó, que aquilo que o Senhor falou para Josué é o que ele fala para mim e para você nessa madrugada, né? Que ele diz assim, ó, não, ele ainda diz, não cesse de falar desse livro. Pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que está escrito. Aí você vai prosperar, aí você vai ser bem-sucedido. Não foi isso que te ordenei? Deus ainda pergunta, seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Por onde você andar. Em qualquer situação que você viver. Seja em meio à traição, seja em meio à depressão, seja em meio à angústia, ao luto, seja em meio à má notícia. Aqui, o Senhor diz que estará com você. Estará com você. Mas você precisa entender essa verdade. Que enquanto você não buscar, não priorizar a presença de Deus, priorizar a presença de Deus, não ir na igreja com a sua lista de supermercado, né? Com a listinha ali, eu quero isso, 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 isso. Assim, você não vai conseguir. Deus até vai te dar algumas coisas, porque você ainda talvez está iniciando, né? Você está no tempo ali na fase de criança, que Deus vai dando, mas quando você amadurece, os problemas se tornam maiores e você medita na palavra, você se fortalece e o Senhor fala contigo. E Ele faz você entender que esse deserto,
é um período, não é a sua morada. É um período que você vai passar, que você vai, né, vencer essa dificuldade. Mas você precisa crer e buscar na palavra de Deus. Buscar esse alimento, né? Muitas vezes, pai, quando a gente tem criança em casa, né? O senhor já não tem criança em casa faz tempo, né? Eu tenho aqui ainda, mas eu já vou fazer 40 anos, né, pai? Sou filha única, então o senhor não tem criança em casa faz tempo. Mas quando o senhor vê as netas, né? O senhor tem a Manu, que tem 1 ano e 9 meses, a Sarinha, que tem 10 anos, e a Esther, que já é grande, tem 21. Mas, quando o senhor vê elas, a Manuzinha mesmo, quando ela quer alguma coisa, ela faz o quê? Ela faz birra, né? Ela chora, ela faz beicinho, porque ela quer aquilo que ela quer. Ela é criança, ela não entende que não é o momento, que não é a hora. Às vezes, até no culto, ela não para porque ela quer aquilo que ela quer. Isso o senhor vê bastante criança na igreja fazendo birra, né? Então, mas são crianças. E às vezes, para a criança parar, a gente pega e dá o que ela quer. E às vezes a gente que é adulto quer fazer isso com Deus, quer fazer birra. E enquanto Deus não dá, a gente não para de fazer manha, né? Como se diz. Só que vai chegar um momento que Deus vai dizer assim, não, agora você cresceu, agora você vai ter que esperar, agora você vai ter que entender que não é o momento. E você vai ter que fazer o quê enquanto espera? Meditar na palavra de Deus. Enquanto você espera, você medita. Porque aí você cresce, você amadurece, você cresce espiritualmente. E tudo aquilo que você passa na sua vida, tudo aquilo que Deus permite que você passe, porque a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem, serve depois de testemunho, né, pai? Porque Deus, ele não desperdiça nada. Não pensa você que Deus está deixando você passar por isso porque ele quer ver até onde você aguenta. Não, Deus não desperdiça nada. Isso que essa pessoa está passando vai servir de testemunho. Pode falar, pai. Pois é, Patrícia, tu está falando aí e a gente vai lembrando daquilo que a palavra de Deus fala, né? E nós temos um texto em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, que diz assim, ó, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir, pois com efeito, quando devia ser mestres atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quer dizer, a pessoa, às vezes, ela é criança na fé, é um bebê na fé. Eu não sei quanto tempo as pessoas têm de fé, né? Tu tem 40 anos de idade, eu tenho 35, 36 anos de fé, de caminhada, né? Então, nesse tempo que eu tenho de fé, eu sou mais velho na fé do que a idade que eu tinha quando me converti a Jesus. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 24 anos, né? Tinha 24 anos, hoje vou fazer 60. Então, quer dizer, eu já tenho uma caminhada na fé com Deus. E no começo eu era criança. Fazia beicinho para Deus, né? Chorava para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo. Ia com a listinha pronta. É o bebê chorão, né? Que muitas vezes está sempre lá, sabe, pedindo coisas para Deus que é dele. A Bíblia diz que nós somos filhos, nós somos herdeiros. Existe uma promessa de Deus que está preparada para nós. Agora vai depender de nós estar alimentados com alimento sólido. O leitinho é para criança, o alimento sólido é para
adulto. E talvez as pessoas, às vezes, querem negociar com Deus algo que é delas já por direito, né? Como nós estávamos falando de Josué. Josué e Jesus, eles são parecidos, né? Eu creio, assim, que Moisés trouxe a lei. Josué veio trazer a graça de Deus. Jesus veio trazer a graça. A Bíblia diz que a lei, ela veio até Moisés e Jesus veio trazer a graça. Então, se você vive a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, você tem que entender, eu preciso meditar na palavra, eu preciso me alimentar de alimento sólido, né? Eu não posso ficar querendo coisas que Deus não quer me dar. Essa que é a realidade. Você é minha filha, você sabe, tenho uma caminhada de fé de muito tempo, mas muitas vezes eu pedi coisas que Deus não queria me dar. E às vezes Deus até me deu e depois Deus provou que não era aquilo que Ele queria para mim. E daí o que acontece? Às vezes a pessoa quer tanto alguma coisa que Deus não quer dar, Deus então está, toma aí, pega aí, receba o que tu quer. E depois a pessoa entende que não era aquilo que ela queria, né? E Deus aí é tão misericordioso, é tão bom com a gente, que a gente enfrenta os problemas, enfrenta as lutas, e Deus nunca deixa de nos ajudar e nos abençoar e mudar a nossa situação, até nós aprender. O aprendizado vem o quê? Pela experiência, né? Você adquire experiência enfrentando luta, enfrentando problema. O problema que nós enfrentamos, que nós passamos, não quer dizer que Deus nos abandonou. Quer dizer que Deus quer nos acrescentar mais fé, né? Mais sabedoria, mais entendimento, para que a gente não venha depois enfrentar as situações e não saber como resolver. Então, você que está nos assistindo, pode falar. É como quando a pessoa ela tem que ir a um destino, né? E ela coloca lá no GPS, né? O destino que ela quer chegar. E aí ela vai indo pelo GPS, tudo bem certinho, só que dela acha que aquele caminho está muito difícil, que aquele caminho está muito complicado. E aí ela decide pegar um atalho, né? Aí quando a gente faz isso, o que a voz lá do GPS fala? Né? Recalculando a rota. E muitas vezes Deus tem que fazer isso na nossa vida. Ele traçou para a gente um caminho, a gente acha aquele caminho muito difícil, muito complicado e pega os atalhos. E aí Deus vem e tem que recalcular a rota para nos colocar de novo no centro da vontade dele, para nos levar de novo para o propósito dele. E daí a gente passa ali os anos, muitas vezes, patinando, porque a gente quis pegar o nosso próprio caminho. É o caso, Patrícia, do que você está falando, quando o povo saiu do Egito, não é verdade? O povo andou 40 anos em círculo, né? O povo andava em círculos. Por quê? Porque não queria obedecer a Deus. Eles poderiam fazer um caminho mais rápido, né? Um caminho mais curto, e eles ficaram andando em círculo durante 40 anos. E tanto é que Deus tinha uma terra prometida para o povo, mas pela desobediência das pessoas ficaram andando em círculo. E às vezes a gente é assim também, né? Deus, ele quer traçar um caminho para nós, né? Deus, ele tem tudo já projetado para nós. Passado, presente e futuro está na mão de Deus. Deus sabe todas as coisas. Mas a gente, às vezes, quer um atalhozinho, né? E nesse atalho a gente acaba se dando mal. E o povo de Israel foi assim. Saíram do Egito, era escravo. A mente deles era uma mente de escravo. Aí quando eles saem para ir para uma terra prometida, as dificuldades que eles enfrentaram, eles não quiseram lutar. Ah, não, era melhor lá nós comendo pepinos, melões lá no Egito, as comidas dos egípcios. Agora nós temos aqui no deserto passando fome. Então, às vezes, as pessoas elas querem a facilidade, né? Às vezes as pessoas até se submetem a viver no sofrimento pelo bem-estar. E nós não podemos aceitar isso. Porque a Bíblia nos diz que nós devemos renovar a nossa mente, né? Nós devemos renovar a nossa mente. Então, medita na palavra, faz o que Deus diz para Josué. Medita na minha palavra de dia e de noite, né? Tá difícil, medita na palavra.
A gente sempre fala isso, né, Patrícia, que a Bíblia promete mais de 8.000 promessas para a vida dos cristãos, os filhos de Deus. Se a gente for analisar a Bíblia, a palavra de Deus, Deus ele sempre abençoou o seu povo. Ele nunca desprezou, nunca deixou com que nós viesse a passar por situações que ele não mudasse a nossa história. Então, você que está nos assistindo, tenha certeza, Deus tem o melhor para você. Deus, ele disse, através de Isaías, se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, mas se recusardes, né, vocês serão devorados à espada. Então, está em nós querer, né? Está em mim querer buscar Deus, está em você querer buscar o Senhor. Deus, ele quer que você se aproxime dele. Deus quer que você busque a ele, que você clame a ele, né? Que você seja forte, corajoso para enfrentar as tuas dificuldades, os teus problemas. E no momento que você está revestido dessa fé, dessa armadura, está fortalecido em Deus, na força do seu poder, pode vir o que vier, pode vir um dia mal, pode vir a má notícia, pode vir o que for. Você está alicerçado na rocha, né? A sua vida está alicerçada na rocha. E vai vir tempestade, vai vir tribulação, vai vir o que for. Você pode ter certeza. Você nunca vai estar sozinho. Porque quando Jesus ele estava no barco e veio a tempestade, os discípulos todos se apavoraram, mas Jesus estava no barco. O que você prefere, você que está me assistindo agora, nos assistindo? Você prefere passar a luta sozinho ou você prefere passar a luta com Jesus no barco? Né? Jesus na sua vida, Jesus guardando você, Jesus ali sempre te cuidando. Né? Então, problemas e lutas vamos passar, mas a diferença é que você tem um Deus que te guarda, um Deus que diz para Josué, seja forte e corajoso. Assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ninguém vai poder te resistir todos os dias da sua vida. Não é verdade, Patrícia? É verdade. E algo importante a deixar aqui claro também para essa pessoa é que o homem pode te decepcionar, o homem pode te trair, te abandonar, né? As pessoas são falhas, né? E a gente sofre muito quando a gente coloca toda a nossa expectativa em outro pecador. Porque esse pecador, ele também vai falhar com a gente. E a gente também vai falhar com ele. Então, muitas vezes eu vejo que, principalmente as mulheres, né? Elas sofrem muito e ficam muito tristes, muito ali desoladas, né? Por quê? Porque elas colocam toda a expectativa, talvez, no marido, no namorado, né? Em alguém que é falho igual elas. E aí, quando essa pessoa erra com elas, quando essa pessoa comete algo, elas ficam perdidas. Só que quando você muda o seu foco e coloca a sua expectativa, a sua esperança, os seus sonhos, o seu motivo de ser alegre, de ser feliz em Deus, o outro pode até errar, mas você vai entender que ele errou porque ele é humano. Agora, quando você não entende isso, você sofre muito mais. A queda é muito maior. Então, a gente muitas vezes se decepciona com as pessoas porque a gente coloca muita expectativa nas pessoas que não podem, muitas vezes, suprir a nossa falta. Tudo que a gente precisa para preencher o nosso coração está em Deus. Então, é nele que a gente tem que colocar o nosso foco. Amém? Então, nós vamos agora aqui tirar para você a promessa, o recado do coração de Deus. O último nome que eu anotei aqui foi o da Ana Vitória. Então, se você quer uma promessa, coloca aí para mim o seu nome, não assim, eu quero, porque daí só aparece o arroba, né? Coloca o seu nome que nós vamos estar tirando para você uma promessa aqui, um recado do coração de Deus. E daqui a pouquinho, no final, nós vamos estar orando por você. Muitas pessoas colocaram aí, eu preciso de ajuda, né? Nós vamos estar orando por você. Essa live depois vai ficar salva, você pode assistir desde o início. Ela vai lá para o nosso canal no YouTube também. Se você ainda não é inscrito lá no canal, o link está na bio aqui do Instagram. Se inscreva. Todos os dias a gente tem lá devocionais, né?
Inclusive, o devocional de hoje falava sobre isso, sobre a gente estar com a nossa vida firmada na rocha que é Jesus, né? E segunda-feira nós vamos iniciar um novo devocional. A gente está lendo o livro do bispo T.D. Jakes, que é esse que eu tenho aqui, ó, Mulher, Tu Estás Livre. Né? Nós estamos acabando a leitura desse livro. Eu já vou deixar até aqui na live 2 sugestões para depois vocês mandar para mim, que é outro livro do bispo T.D. Jakes, Da Pressão ao Propósito, né, que vai falar de quando a gente está passando por problema, qual é o propósito de estar passando pelo problema. E a outra sugestão é o livro do apóstolo Luiz Hermínio, Chamados para Estar com Ele. Então, você que tem acompanhado a gente no canal, você vai poder escolher, né? E o livro mais votado aí a gente vai ler lá no canal. Ana Vitória Cabral, eu já anotei aqui seu nome, Ana, e nós vamos então aqui ao recado do coração de Deus. Eu não sei, pai, se o senhor tem aí papel e caneta para anotar os nomes que eu não anotei, senão eu anoto aqui, que hoje o meu ajudante está trabalhando. Eu anoto aqui então, tá? E daí, logo após a promessa, o pai vai estar orando, a gente vai estar abençoando o copo com água, se você quiser preparar aí o seu, para a gente estar orando. Então, vamos lá. Vamos aqui ao recado do coração de Deus, para Margarete de Souza, né? A nossa amiga está aí ao vivo com a gente, ela é lá de Curitiba. Olha só, Margarete, eu peguei aqui, Deus está falando contigo, né? Olhando hoje para a sua situação, pode parecer impossível, mas continue crendo. O que Deus começou em sua vida, Ele vai terminar. Ó, Margarete, está aqui, ó. Bem isso aqui que foi tirado para ti, ó. E você que estava aí falando como é difícil continuar quando vem as lutas, né? Aqui, então, para a dona Terezinha Carvalho, muitas vezes a gente já sabe a resposta de Deus, mas nos fazemos de surdo pelo fato de não ser o que queremos. Olha aí, foi o que a gente falou, né? Para a dona Delsa, mas quando eu sentir medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. E aqui para o seu Alveri, só não aceite sua situação se algo em você te incomoda, mesmo que não saiba ao certo o que há de errado, que não te agrada e tem tirado a sua paz. Peça ao Senhor que te mostre como é e como não permanecer nisso e descanse o seu coração. Eu vou tirar aqui para Alexandra Ribeiro, que é lá da Angola, né? Deus nunca termina com uma negativa. Se você abandonar a amargura e começar a se mover para frente, verá Deus abrir novas portas e trazer novas oportunidades. Aqui para a Lucimar Neves. O que você precisa é mudar a sua perspectiva diante da vida. Não foque mais em tudo que tem te deprimido e enfraquecido. Deus está em ação na sua vida. Por isso, pare de falar para Ele do tamanho dos seus problemas e comece a falar para os seus problemas o quão grande é o seu Deus. Agora aqui para a Eudineuza. Deixa eu ver aqui, não tem mais nenhum, né? Eudineuza. Seu passado está vencido e não pode ser consertado ou melhorado. Então, pare de visitá-lo e sofrer por ele. Avance para o seu futuro. Esse sim está intacto e pode ser fantástico. Para o Luiz, essa angústia vai passar. Deus está cuidando de você. Para a Mariana, vai me dizer que Davi não ficou com medo do gigante? Mas é claro que sim. Mas a sua confiança estava em Deus. E Deus era maior do que o seu medo. Para o Emanuel, você não é o que aconteceu com você. Você é aquilo que escolhe se tornar. Por isso, levante-se. Você não foi criado para viver deprimido, derrotado, culpado, condenado, envergonhado ou indigno. Você foi criado para ser vitorioso. Para a Deise Fernanda, a mudança ao seu redor depende exclusivamente de você.
para a Josilene, que acabou de pedir, aí eu já tinha anotado. Aqui diz assim: se algumas pessoas, Josilene, têm habilidades em ferir o seu coração, a especialidade do Senhor é curar os corações feridos. Para Luana Silva, você pode achar que as forças que estão contra você são imensas, mas as forças que estão ao seu favor são muito maiores. Agora aqui para o Juliano, lá de Carazinho. Aqui diz assim, Juliano: o que você precisa é mudar a sua perspectiva diante da vida. Não foque nas coisas que têm te enfraquecido. Deus está em ação na sua vida. Para a Ângela, você pode achar que as forças que estão contra você são imensas, mas as forças que estão ao seu favor são muito maiores. Para a dona Sônia, lá de Carazinho, a irmã Sônia, tudo que roubaram de você, Deus irá restaurar. Tudo. O inimigo não tem a última palavra. Deus é quem tem a palavra final. Para a irmã Lili, quando sobram perguntas e faltam respostas, precisamos levar nossa mente para outro lugar. Caso contrário, começamos a questionar tudo e entramos num ciclo sem fim. Quero, nesse momento, ser o seu raio de esperança e dizer que tudo vai se resolver. E eu estarei orando por você. Agora aqui para a Vânia, lá de Carazinho também, quando você cumpre princípios, Deus cumpre as suas promessas. Agora aqui para Raquel, o Senhor é justo em todos os seus atos e fiel em tudo o que faz. Salmo 145, 17. Para Maria Kátia, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 41, 31. Para o Luiz Henrique, cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Provérbios 35. Para o Renato, você vai produzir o que você diz. Se você quer saber como estará daqui a 5 anos, comece a observar o que tem dito sobre si mesmo. Com nossas palavras, podemos abençoar ou amaldiçoar o nosso futuro. Para o Antônio, pois o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Salmo capítulo 100, versículo 5. Para Anabete, um coração que espera em Deus não se cansa. Para a Isabela, que estava assistindo nós aí, estava no ao vivo, ore por todos que maltratam você. Não deixe de interceder por aqueles que desejam o seu mal. Deste modo, você é curado de todos os maus sentimentos em relação a eles. Não carregue o que eles carregam. Ela pediu também para a prima, né? Faça a vontade de Deus, não o que o mundo diz, não o que o seu coração manda, e não o que as circunstâncias sugerem. Para a Natália, também que a Isabela pediu, peça a Deus que acalme a sua pressa e que cada espera tenha o seu peso e a sua medida. E que você não se desgaste aguardando por aquilo que não merece ser aguardado. Para a nossa amiga Joyce Reis, né? Que falou que essa semana tentou contra a própria vida, né, Joyce? Aqui diz assim: cada capítulo da sua história é importante. Aproveite os dias bons, suporte os dias maus e não permita que cada um possa te moldar. E permita que cada um possa te moldar e não te deformar. Para Ana Vitória, você pode achar que não existe como e de que maneira, mas simplesmente atreva-se a crer. Deus fará o sobrenatural acontecer. E para Vânia, que pediu agora por último,
a vida nos dá várias oportunidades para recomeçar. Existem coisas grandes escondidas em pequenos recomeços. O importante é saber que sempre vai valer a pena recomeçar. Então, recomece, vai dar certo. Amém? Eu não sei se ficou alguém faltando, eu acredito que a gente anotou. Pode falar. Para Vânia ou para Vani? Isso, para Vani. Eu confundo as duas, né? Para Vani. Para Vânia foi antes, né? Que Deus ele cumpre as promessas quando a gente cumpre os princípios. Agora foi para Vani, desculpa. Amém? Vamos orar então, Pai? Amém. Então, eu queria que você que está aí agora conectado conosco, se você já tem o seu copo com água, nós vamos orar, porque quando a gente ora e crê no milagre, o milagre acontece. Eu tenho certeza que depois da oração e você tomar o seu copo com água, você vai se sentir bem melhor. Você vai estar doente, vai ser curado, qualquer enfermidade, Deus vai estar te curando, te abençoando. Amém? E Jesus Amém. diz, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Tá certo? Amém. Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, eu apresento ao Senhor esse copo com água, que essa pessoa também está pedindo oração, Senhor. E quando, meu Deus, ela tomar desse copo com água, se ela está enferma, doente, está em depressão, se ela está, meu Pai, tomando remédios antidepressivos, se ela tem insônia, se ela tem uma perturbação, se existe uma obra maligna de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, se essa pessoa, Pai, ela ouve vozes, vê vulto, se essa pessoa não consegue dormir à noite, ela sente que tem algo, meu Deus, incomodando ela na cama, no quarto, ela sente uma opressão, ela sente, meu Deus, que tem alguém cuidando dela. Meu Deus, nós oramos e te pedimos agora, Senhor, que o teu poder comece agora a libertar essa pessoa. Assim como o Senhor disse para Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Que essa pessoa, meu Deus, ela possa entender que o Senhor ama ela, que o Senhor não abandonou ela, que o Senhor não deixou ela sozinha, mas que o Senhor guarde e protege ela. Deus, eu oro e abençoe esse copo com água. E quando ela beber desse copo com água, eu tenho a certeza do milagre em nome de Jesus. Sim, Amém. Pai, nós unimos a nossa fé, Pai. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha fortalecer, Pai, cada pessoa, Pai. Muitas pessoas aqui, Senhor, falando que está difícil, que já pensaram em tirar a própria vida, passando por momentos de angústia. Deus, o Senhor é o Deus conosco, Pai. E que essa pessoa venha sentir o teu toque, Pai. Deus, eu sei, Pai, em quem eu creio, Deus, e eu sei o poder que há em ti, Senhor. Deus, eu sei que foi o Senhor que colocou essas pessoas, Pai, para assistir essa live, e não foi em vão, Pai. É porque o Senhor quer resgatá-las, é porque o Senhor quer levantá-las, Pai. Então, Deus, que o Senhor toque em cada vida, Senhor, e que elas possam, Deus, voltar para os teus caminhos, voltar a crer e a confiar em ti, Senhor. Toque em cada vida, toque em cada coração, Pai, e abençoa cada uma delas, Deus. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Respira bem fundo aí onde você está e diga amém e graças a Deus. Amém? Eu creio que Deus colocou você aqui nessa live, nesse horário, não em vão, porque Ele queria falar com você. Que você pare de pensar que desistir de tudo é a solução. Você recebeu hoje uma palavra de ânimo para que você tenha forças para caminhar mais uma milha, mas que você vença, que você persista, que você não desista. E que nesse domingo você procure uma igreja mais próxima aí da sua casa, vá buscar. Não fique em casa, não fique se alimentando só do que a rede social pode te trazer. Mas vá até a casa de Deus. E você que é de Carazinho, o pai vai repetir o endereço, né? Para que essa pessoa possa estar lá com o Senhor nesse domingo, né?
É verdade. Nesse domingo, então, aqui em Carazinho, nós temos o culto às 19 horas, na rua Eduardo Greff, 65, bem próximo aqui do CTG Unidos da Tradição, é próximo do centro também da cidade, e nós estaremos de braços abertos para receber você, e com certeza a sua vida não será mais a mesma, porque no momento em que eu conhecia o Senhor Jesus, a minha vida se transformou, a minha vida se tornou uma vida abençoada. E nós vamos aqui em breve estar testemunhando, né, Patrícia, do seu canal aí, o nosso testemunho de vida, né, aquilo que Jesus fez por nós, aquilo que Jesus nos curou, nos libertou, nos transformou, para que através do nosso testemunho as pessoas possam também ser tocadas e abençoadas. Amém? Amém. Vamos marcar, vamos combinar, né? Nem que a gente faça aí umas 4 lives, né? Para fazer aí a série do testemunho, porque é grande a história, né? Mas eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, muitas vidas, né? Muito obrigado aí, Pai, o senhor que se dispôs a estar aqui comigo, né? Até agora, 1h20 da manhã. Nossa. Todos vocês também que estão aqui acompanhando a live até agora, né? Você aí da sua cidade, eu aqui em Passo Fundo, pai em Carazinho, Rio Grande do Sul, frio, muito frio hoje. Eu tô com muito frio aqui, né? E eu sei que você que está aí na sua cidade, eu tenho certeza que Deus falou com você. Então, sábado que vem, nós vamos estar novamente aqui ao vivo com a nossa live. E de segunda a sábado, lá no canal no YouTube, nós temos um encontro marcado com você, tá certo? O link do nosso canal no YouTube está na bio. Vai lá, se inscreve no canal. Lá tem filmes também muito abençoados, né? A palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vai continuar aí falando com você nessa noite. Medite nessa palavra. E eu tenho certeza que você vai ver, sim, as coisas acontecendo na sua vida. Tá certo? Deus abençoe você, a sua família e até o nosso próximo encontro. Tchau. Deus abençoe.